Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, depender do horário da pessoa que estiver assistindo aqui essa palestra, esse vídeo. Ahn, Bom, em primeiro lugar, né, gostaria de agradecer o convite de estar integrando, né, as jornadas. É uma honra para mim poder estar contribuindo com esse debate muito transversal, enriquecedor, né, com a temática específica deste ano, né, de antidiscriminação. Então, agradeço profundamente a professora Luana Pereira, né, o generoso convite de podermos estar aqui compondo esse espaço coletivo, né. Então, me apresentar, né, meu nome é Dominique Goulart, eu sou advogada, sou professora, sou mestra em ciências criminais, pela PUC do Rio Grande do Sul, sou bacharela em Direito pela URGS, né, no Rio Grande do Sul também. E, bom, tenho uma trajetória bastante ampla em políticas públicas, em equipamentos de políticas voltadas ao enfrentamento de gênero contra as mulheres, né, e recentemente, justamente em virtude dessa caminhada, né, acabei fundando, então, com outras companheiras militantes, advogadas nessas frentes, o escritório Goulart e Jobim Advogados Associados, que tem uma atuação estratégica e preventiva em violência de gênero e direito das famílias. E muito em virtude dessa caminhada, dessas pesquisas, mas também desses conhecimentos práticos cotidianos, né, no terceiro setor, na advocacia e nas políticas públicas, né, que venham tratar de um tema bastante sensível à nossa contemporaneidade. Então, as jornadas vêm também nesse sentido de poder contribuir com debates contemporâneos. Então, venho com um tema que, apesar de seu objeto, seu conteúdo ele ser antigo, a sua conceitualização ela é recente, né? Que é o lawfare de gênero, e também discutir, imbricado a isso, né, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, que é um documento editado recentemente, né, e que vem aí ganhando força, né, de hard law, né, não apenas recomendação, como a gente vai tratar mais adiante. Eu poderia iniciar, né, essa fala de diversos lugares, de diversas abordagens, mas escolho por uma questão de temporalidade e também uma questão de abordagem estratégica, né, a falarmos então desses temas a partir de um caso de grande notoriedade, né, que houve então a partir dele uma grande comoção social no Brasil, né, em 2020, que foi o caso da Mariana Ferrer. Bom, todo mundo deve lembrar, né, que no ano de 2020 veio à tona, né, uma gravação de uma audiência de instrução do caso, né, em que o André Aranha ele era acusado de estupro de vulnerável, né, de Mariana Ferrer. E então, nessa audiência de instrução, o advogado dele passa a atacar a honra de Mariana, né? Vocês vão provavelmente recordar, né, dessa situação em que o advogado dele passa a questionar sobre a vida pregressa dela, sobre o comportamento, os hábitos, né, enfim, todos os modos de vida da Mariana, né, as roupas que ela utilizava, as preferências e práticas e comportamentos sexuais, né, botar em jogo toda uma questão de moralidade sexual que não se enquadrava, né, o que ele tentava ali como estratégia processual, né, retratar aqui o exercício, né, de sexualidade dela, configuraria, né, uma pessoa, uma mulher indigna ao tratamento, à proteção, à tutela penal, né? Essa forma de colocação de estratégia processual, ela é muito antiga, né, que é de tentar retratar a vítima como uma mulher não honesta, né? Isso vem, claro, de uma lógica, né, do Código Civil anterior, né, do próprio Código Penal, que é de 1940, né, que ainda está vigente, apesar das diversas modificações legislativas que teve no âmbito ali, né, dos crimes sexuais. Ah, mas isso é, né, uma sublógica, vai dizer a professora Vera Regina Pereira de Andrade, uma sublógica de seletividade do sistema penal,
no sentido de que se busca colocar como somente algumas mulheres sendo dignas, né, da tutela penal, algumas mulheres sendo vítimas legítimas, né, de que cujas dignidades sexuais poderiam e mereceriam, né, uma proteção do Estado. Então buscam, né, essas defesas desses réus, por vezes, inclusive o próprio Ministério Público, né, integrar essas razões, integrar esse escrutínio da moralidade da mulher, da vítima, como uma forma de atacar, então, a sua honra e como uma forma, então, de colocar como se ela não fosse, de fato, figurado como uma vítima, né? A gente pode olhar para situações bastante antigas, né? A própria professora Vera Regina Pereira de Andrade, né, que é uma criminóloga que ela vem, né, desde a década de 90, pelo menos, trazendo essa discussão no campo da criminologia brasileira, da criminologia feminista, né, de uma forma bastante qualificada, bastante contundente, bastante necessária, né, que se integre, então, essas discussões da criminologia, né. As criminologias feministas, nós podemos dizer, né, que são uma intersecção entre o conhecimento dos feminismos e o conhecimento das criminologias, que vem a partir desse lugar de construção do conhecimento, ou seja, um lugar de epistemologia, a partir, né, dessas experiências das mulheres, né, no sistema penal, sejam elas como vítimas, sejam elas como autoras da violência. Então, as criminologias feministas, elas vão nos trazer esse aporte para conseguir criticar de forma qualificada, né, a forma que o sistema de justiça criminal vai tratar as mulheres, né, sejam elas vítimas, sejam elas ofensoras nesses casos. Então, falava, né, desse caso de grande notoriedade, de grande comoção social, que é o caso da Mariana Ferrer, e que ele foi um marco justamente por causa da divulgação dessa audiência de instrução, né? A Mariana Ferrer, ela solicitava, assim, né, ela, enfim, tentava, assim, exigir ali, né, tentava, assim, suplicar, né, ao juiz, ao promotor, que ela estava sendo desrespeitada, desmoralizada, injuriada ali, né, de uma forma muito hostil, muito agressiva, né? Então, a partir disso, né, toma um corpo maior, né, essas pesquisas, né, e essas pesquisas, essas nomeações sobre essa estratégia processual, né? Então, isso começa a tomar uma repercussão maior, e eu vou trazer aqui alguns marcos para a gente pensar, né, essa nomenclatura do lawfare de gênero. Um desses marcos, né, a gente pode pensar assim, trago aqui, claro, a gente poderia pegar diversos documentos, né, mas trago aqui um manifesto, né, que foi um manifesto de lançamento da campanha de combate à violência de gênero como estratégia processual, que foi lançado em 2021, né, pela OAB do Pará, que é justamente em decorrência, em consequência, né, do caso da Mariana Ferrer. E eu trago justamente o porquê elas foram bem sucedidas, né, na descrição dessas formas de atuação que podem, então, configurar esse tipo de estratégia, né, a estratégia processual. E elas trazem, né, no rol desse manifesto, alguns exemplos, né, que são muito úteis para a gente pensar a materialidade desse tipo de estratégia. Uma delas, né, que é a mais clássica, a mais comum, né, que é desacreditar a palavra da mulher, culpar a mulher pela violência sofrida, adotar estereótipos da vítima ideal, como eu havia falado, né, que seria essa mulher honesta e recatada, ou seja, só esse tipo de mulher, ela poderia realmente ser uma vítima digna, né, poderia realmente figurar como uma vitimização, a vitimização nesse caso, né. Então, a própria pesquisa, né, Soberania Patriarcal, da professora Vera Regina Pereira de Andrade, quando ela vai estudar os casos, né, no âmbito de Santa Catarina, da década de 80, os casos de violência sexual contra as mulheres, ela vai verificar que, por exemplo, mulheres trabalhadoras sexuais, prostitutas, elas praticamente nunca eram consideradas vítimas, né, nesses casos. Nesses casos, geralmente havia absolvição, né, porque se colocava, então, o julgamento, né, dessa transgressão dessa moralidade por essa mulher.
Então, como se pelo fato de ela trabalhar com o exercício da sua sexualidade, né, que, né, em nenhum momento ela seria alvo de uma violência sexual, né? Algo como, bom, se você trabalha com isso, você está, né, aí à mercê de quaisquer, né, violências que você possa sofrer, né? Porque, bom, quem mandou você comercializar a sua sexualidade? E nós sabemos que não funciona assim, né? Desde uma perspectiva crítica, protetiva, né? De que, bem, a gente sabe que muitas mulheres que estão, né, nessa posição, trabalhando com isso, né, fazem acordos, determinados acordos ali, e por uma questão de misoginia, né, de objetificação e enfim, invalidação da humanidade daquela mulher, né, por se acreditar que por ela estar comercializando o seu corpo se pode fazer o que quiser, né? Então, muitos casos de feminicídio também, né? Crimes de ódio contra essas mulheres são recorrentes, isso é muito grave. Voltando ao manifesto, né? Outra postura, né? Que é um tipo comum dessa estratégia é exigir que ela relate diversas vezes a violência sofrida, né? A gente chama também nos estudos de gênero, né? Essa rota crítica em que as mulheres elas têm que ir em diversos espaços, em diversos locais, repetindo, né, a sua história em diversas instâncias, em diversas autoridades policiais, judiciárias, para contar a sua história, para que então ela seja protegida, né? Para que então esse relato dela, né, ganhe uma relevância de credibilidade, né? A gente pode pensar agora no caso, por exemplo, do Daniel Alves, né? O que teve que passar essa vítima na Espanha, né, para conseguir chegar a essa condenação. É algo muito esdrúxulo, né? E sem falar na questão da fiança dele, né? Que é algo muito chocante, muito revoltante, né? De que, bem, é só pagar uma fiança que então, né, se estaria livre de qualquer responsabilização em âmbito penal por, né, violar a dignidade sexual de uma mulher, né? Então, essa mulher, né, essa vítima, no caso do Daniel Alves, ela teve, né, que abdicar da questão da recompensa ali dos valores pecuniários, né, de uma multa penal, ela teve que se conduzir de uma forma a demonstrar que não tinha interesses, né, não tinha interesses públicos profissionais nesse caso, ficar mais oculta, né, ela teve que falar o seu relato em muitas vezes, sendo que o Daniel Alves trocou inúmeras vezes, né, entrou em contradição por vários momentos, né, a respeito do que havia acontecido. Então, para a gente pensar assim, a via crucis, né, que uma mulher precisa passar para que ela consiga, né, haver uma responsabilização penal do crime que ela sofreu. Então, é algo bastante preocupante, né? Bastante grave. Então, é uma perspectiva institucional, né? De qual a rota, quais os tratamentos, quais as formas de condução, né? Desde o acolhimento, mas as formas também de tratamento probatório dessa palavra da vítima, como que isso é levado em consideração. Bom, outra forma que é descrita no manifesto da OAB do Pará é a prática de interromper a fala da mulher, ou seja, inúmeras vezes, né, interrompê-la, né, caçar sua palavra, silenciá-la. Isso é uma forma de constrangimento, uma forma de humilhação, uma forma, né, de coação, né, numa situação, né, de colheita de prova, por exemplo. Assim como utilizar um tom agressivo para desestabilizar a mulher, né, o que foi muito explícito, né, na situação da Mariana Ferrer. Recorrer, então, a estereótipos de gênero para tratar a mulher como uma mentirosa, como uma histérica, uma ardilosa, uma sorrateira, né, uma interesseira. Isso é muito, infelizmente, muito comum, né, tanto em situações de violência, né, no âmbito penal, quanto na vara de família, o que a gente vai falar a seguir, né.
A desqualificação, né, da mulher por sua profissão, por colocando fotos no processo, né, falando sobre as vestes, sobre as suas práticas, os seus hábitos, os seus comportamentos, né, a sua sexualidade, enfim, tudo isso, né, costumam então ser utilizadas como estratégias processuais para desqualificar a vítima. Então, a partir disso, né, a gente vê uma movimentação bastante grande no Brasil para tentar dar conta, né, tentar mitigar essas violências, e surge então, né, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, e ele é um protocolo extremamente rico, né, ele traz todo um preâmbulo de discussão sobre o que se considera gênero, né, sobre uma discussão bastante qualificada, teórica, né, e social a respeito disso, e traz, então, no corpo do seu protocolo, né, um passo a passo muito metodológico, bastante rico, né, de instrução para os magistrados e para as magistradas de como julgar com perspectiva de gênero. Né? E trazendo aqui exemplos muito práticos, né? É uma orientação muito material, concreta, cotidiana, né? No sentido de, bem, se há, por exemplo, né, uma audiência, né, verificar se há desigualdade de poder ali entre as partes, se há alguém que precisa de proteção, se é alguém que é lactante, se é alguém que tem crianças menores, crianças pequenas em casa, né, todos esses elementos para serem considerados, por exemplo, num momento de uma audiência. Já no âmbito da interpretação da lei, né, verificar se o teor da lei ele implica, né, numa desigualdade de gênero material, né, verificar, né, com perspectiva de gênero, a valoração probatória, né, como essas provas elas são valoradas e validadas, né, e consideradas para fins, né, da sentença e das decisões que vão ser proferidas dentro de um processo judicial. Então, como que vai ser dado valor, por exemplo, à palavra da vítima, né? Como que, esses dias, por exemplo, eu vi uma situação de um caso em que foi concedida uma medida protetiva de urgência a uma mulher em situação de violência e o réu, o ofensor ali, ele recorreu, né? E para o segundo grau aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e o Tribunal de Justiça concedeu, né, em decisão monocrática, salvo engano, tá, a revogação dessa medida protetiva porque havia uma contradição na palavra da vítima. E o que se tratava de contradição? Era enfim, um termo de declarações ali do boletim de ocorrência, e no início dizia assim, não fui agredida, não fui ameaçada, e seguia na descrição em que ela detalhava a ameaça que sofria. Então, por essa contradição, que muitas vezes ali pode ser, provavelmente, né, é uma questão ali da própria escrita, né, feita por um escrivão, por um delegado de polícia, na delegacia de polícia. Então, por esse mero fato, né, foi então revogada, né, a medida protetiva, que é um instrumento muito importante para aí tentativa, né, de resguardar a integridade física e psicológica de mulheres em situação de violência. Então, para a gente ver como muitas vezes, né, essa desqualificação, né, da palavra, descredibilização da palavra, isso é um aspecto probatório, isso é um aspecto, né, de como que vai ser valorada essa prova, de como que vai ser verificada a responsabilidade do Poder Judiciário perante isso, né? Então, o protocolo com perspectiva de gênero, ele vem de uma forma muito material, né, a orientar esses julgadores, né, para que possam conduzir de uma forma mais ética e qualificada esses casos, né? Bom, é importante pensar também que a partir, né, do caso da Mariana Ferrer, foi também promulgada uma lei, né, que busca mitigar a violência institucional, trazendo diversas consequências, inclusive penais, né, para julgadores e para juristas, né, operadores aí do direito que venham, então, a atacar a honra de mulheres, situações de audiência, né, e questões nesse sentido, essa lei, então, para obstaculizar a violência institucional.
Esse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, a ele foi dado status, né, de hard law, né, porque primeiro veio uma recomendação do CNJ e a partir de alguns debates, né, foi feita então uma resolução, né, dando força de lei, ou seja, os magistrados, as magistradas, eles têm que observar, têm que cumprir essa legislação. Então, isso é imprescindível que nós coloquemos nas nossas peças, utilizemos na nossa prática profissional, né? Então, é preciso, né, que seja, então, colocado que o judiciário acaba sendo cúmplice, né, dessas violências de gênero e que quando o processo ele é utilizado, né, aí como uma continuidade da violência psicológica, né, da violência moral contra as mulheres, isso precisa ser responsabilizado, né? Então, para além disso, né, agora falar um pouquinho mais a respeito, né, do lawfare de gênero, né, que o conceito, né, disso vem então como o uso do direito como uma máquina de guerra, né? O lawfare ele vem, né, a partir de discussões do caso do Lula, né, da condenação do Lula e de como ele foi conduzido, né, essa forma do direito, né, como uma arma de guerra para atacar a honra, né, de uma pessoa, e ele é trazido, então, como uma conceituação para visibilizar essas estratégias de gênero, né, de ataque à figura, né, de desmoralização, de empobrecimento, né, de perseguição, né, a mulheres em situação de violência, e como o litígio abusivo, né, ele é, então, mais uma ferramenta de continuidade, reiteração e perpetração dessas formas de violência. Então, o lawfare de gênero, ele vem, né, de uma forma a tentar visibilizar, dar nome a essas estratégias, né, e a gente pode pensar que isso atinge as mulheres que são vítimas, são parte, né, nesses casos, nesses processos, mas também atinge as advogadas que as defendem, né, e isso foi feito, então, a partir disso, a partir de muitos relatos, situações, né, de perseguição de advogadas, né. Teve um caso aqui no Rio Grande do Sul, né, que foi queimado o carro de uma mulher, né, que defendia outra, né, mulher, uma advogada que defendia uma mulher em situação de violência, casos de ameaça contra filhos, né, contra crianças de advogadas que defendiam essas mulheres em situação de violência, perseguição pública, né, descredibilização, enfim, diversas situações que então as comissões de prerrogativas de advogados e advogadas começaram a se posicionar, né? E no início ali de 2023 foi feita então uma pesquisa, né, em âmbito nacional com mulheres advogadas que defendem, né, outras mulheres para verificar que, bom, isso não é apenas, né, uma violação àquelas mulheres que são parte, né? Não é somente uma continuidade, uma reiteração dessa forma de violência e é um ataque, né, à dignidade, é uma forma de violação de direitos humanos, mas é também um ataque às prerrogativas dessas profissionais, dessas juristas, né, que estão aí fazendo, exercendo, né, no mundo público de defesa dessas mulheres, né. Então, essa pesquisa, né, foi realizada no ano passado, conduzida pela professora Soraya da Rosa Mendes, né, que é uma jurista brilhante, assim, que foi inclusive cotada, né, para ser ministra do STF, né, como a primeira ministra negra do STF. Infelizmente não integrou aí a corte, né, mas ela conduziu de uma forma brilhante, assim, essa pesquisa, né, para verificar que, bom, não é apenas um ataque, né, à profissão, mas é um ataque, né, em decorrência do gênero dessas advogadas, né, e o gênero sendo exatamente esse objeto de ataque, de violência, né. E foram recebidas 190 respostas nessa pesquisa, né, de âmbito nacional, e uma das principais, né, um dos principais números e achados dessa pesquisa é que 80,6% das advogadas já se sentiam ameaçadas no exercício da profissão em razão do seu gênero e do seu cliente, ou seja, pelo fato de ser mulher e dos seus clientes, né, serem mulheres. Então, esse é um aspecto que é muito relevante que nós possamos olhar com contundência, né? O lawfare de gênero ele está muito presente nos processos em âmbito familiarista, né? Nas questões de guarda,
né, de como, por exemplo, a lei da alienação parental, que é uma lei totalmente infundada, totalmente sem nenhum critério técnico-científico para embasá-la, que é uma lei deturpada, utilizada como uma forma de perseguição a mulheres, mães, né, que denunciam os abusadores de seus filhos, então é uma lei perversa, né, que nós, do âmbito da advocacia familiarista, estamos lutando pela revogação. Então, esse tipo de litigância abusiva, né, que vai atacar a honra dessas mulheres intraprocessualmente e vai usar o processo como uma forma, né, de guerra, de desmoralização, de fragilização da autodeterminação, né, de enlouquecimento, de ataques, né, fragilizando, configura uma forma de violência psicológica. Então, todos esses elementos eu trago aqui para que nós pensemos, mas que nós pensemos também em estratégias de mitigação, né, estratégias de como barrar isso, né, as comissões de prerrogativas da OAB tentam aí trazer, né, há também necessidade de protocolos de prevenção disso, né, uma forma então de nós colocarmos em prática, né, a partir dessas lentes, desse olhar, dessa consciência crítica de que isso é muitas vezes utilizado, né, de que nós coloquemos em prática, exijamos, né, a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Nós utilizemos a lei, né, da Mariana Ferrer para mitigar as violências institucionais, para responsabilizar esses operadores do direito e possamos, então, defender a dignidade, né, para que nós possamos garantir às mulheres, né, uma vida digna, uma vida livre de violência. Então, já estou me alongando aqui no meu tempo, acaba sendo mais introdutório, né? Como eu sempre coloco, não se pretende, né, esgotar esse tema, é um tema extremamente urgente, extremamente contemporâneo, que precisamos nos debruçar, né? Fica também como sugestão para tema de pesquisa, né, para que nós possamos olhar para esse problema social, né, que é muito grave, vem então fragilizando e impactando muitas mulheres, né, que estão nessas litigâncias. Trago também como uma forma de conscientização para que isso não seja, né, utilizado nessas estratégias processuais, porque há outras formas muito mais éticas, né, de fazer uma defesa, por exemplo, de um réu que não seja, né, aí atacando a honra da outra parte. Então, agradeço a oportunidade, né? É um tema que é muito caro para as advogadas, né? Para nossas atuações. Me coloco à disposição, estou à disposição nas redes sociais, podem, né, sempre me procurar, sou sempre parceira para construções. Agradeço mais uma vez a oportunidade e saúdo, então, né, a jornada, que é esse espaço muito enriquecedor, muito relevante, né, nesse momento, que é um evento aí muito, né, de grande projeção e de grande debate. Grata pela oportunidade e sigamos nas lutas.